Bom, o nosso prezado Giovanni Barbosa, da Binjuve, está aqui, inclusive com a camiseta da Binjuve, que traz aqui uma frase: construindo caminhos para alcançar sonhos. Uma frase que nos remete a uma bela reflexão, não é, Giovanni? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Robert. Boa tarde, Diego, amigos ouvintes da Acústica. É isso aqui, né? É um pouco do objetivo da Binjuve. Eu digo que essa frase, construindo caminhos para alcançar sonhos, é o lema da gestão atual, né? É o que a gente está querendo propagar, né, com todos esses projetos bonitos que a gente está botando em prática. Então, sempre que tem alguma atividade que eu tenho oportunidade de estar representando a Binjuve, eu procuro sempre vestir a camiseta, porque de fato, né, esse trabalho voluntário dignifica muito e traz muito resultado positivo para a comunidade. Com toda certeza. Bom, e o Giovanni, tem uma coisa que eu estava pensando agora, né? Que você, além da atividade voluntária de presidente da Binjuve, você desenvolve um trabalho muito reconhecido pelo Sebrae, né? Com certeza. E essas duas funções que você desenvolve, uma me parece que acaba ajudando a outra, né? É bem pertinente a tua colocação, Robert, porque assim, toda instituição, seja ela filantrópica, seja ela pública, seja ela privada, ela carece de uma gestão que seja produtiva, né, e sustentável. Essa é a palavra que eu queria usar, sustentável. E então, quando eu me disponibilizei a ser presidente, há quase 4 anos atrás, vai fazer agora em maio, foi essa a preocupação, né, de entender, né, bom, não é porque nós somos uma entidade filantrópica que nós não precisamos pensar em fluxo de caixa, em marketing, em divulgação, em melhorar processos, em ampliar a quantidade de assistidos, né? Tudo isso que exige uma demanda de tempo, né? E um esforço muito significativo para fazer isso tudo acontecer. De diálogo, de debates, de construir parcerias, né? E isso é um desafio para qualquer um que assuma qualquer entidade, né? Semana passada estava aqui o presidente da PAI, né? Uhum. E vi ele relatando ali sobre também os desafios, né? A PAI ela ainda ataca mais eixos, tem o eixo da educação, tem o eixo da saúde, né? Então ela tem outros pontos de recebimento de recursos, mas isso não significa que precise de menos articulação. Eu acho que a articulação, né, inclusive política, né, porque é da onde vem o recurso principal, é o que faz dar fôlego para uma instituição, né? Então, quando eu entrei com essa visão aí da gente, olha, nós temos uma estrutura fantástica, nós temos uma equipe com vontade de trabalhar, eu acho que a gente tem condições de ampliar o nosso quadro de assistidos, né? E o trabalho foi naturalmente se desenvolvendo. Depois a gente fez ali algumas reuniões de diretoria para definir um planejamento estratégico, né, para entender como que essas ações iriam acontecer. Lógico que no meio disso tudo, o que aconteceu? A pandemia, né? Que, assim como nas empresas, desestrutura qualquer planejamento que se tenha, né? E aí a gente senta e respira e começa tudo de novo, pensando em como buscar, né? E dentro desse período, né, falando aí em parcerias, etc., a Acústica teve um papel fundamental no trabalho da Binjuve durante a pandemia, que foi aquela belíssima live, né? O Diego participou aí junto, organizou junto com o pessoal da For Black, tá, o Ricardo Vidal na organização, um time forte, né, de artistas internacionais, inclusive. E a partir dali veio a vaquinha, que foi o que digo, olha, né, a criançada importa
para a comunidade camaquense. E isso foi o fôlego que a gente precisava para restartar os nossos projetos e hoje dar sequência, graças a Deus. Pois como toda... É uma instituição, mas assim como uma empresa, ela precisa de uma gestão, né? Exatamente. Precisa... Todos os processos que uma empresa tem, né? A Binjuve também precisa ter. Se a empresa precisa vender, a Binjuve não vende algo, né? O que a Binjuve faz? Ela capta recursos. Da onde vem? Ou do recurso público ou do contribuinte mensal, né? Então, a gente tem... não é um setor, mas pessoas responsáveis por fazer isso acontecer. A dinâmica de dentro da casa, né, de organizar um cronograma de atividades, de organizar a alimentação, né, isso não compete necessariamente ao presidente estar fazendo isso, né? O presidente ele tem um papel de ativo dessas interlocuções, dessas pontes, dessas buscas, dos projetos. Agora, se a gente fica muito envolvido no operacional, né, a gente acaba se envolvendo de uma forma diferente. Então, isso aí é uma das diferenças aí dessa novo trabalho. Bom, e dentro desse seu cronograma, dentro da programação, tem um projeto chamado Sementes do Amanhã. O que seria? Olha, Robert, às vezes eu fico me perguntando, assim, se alguém me perguntasse na minha vida... Então eu tenho apenas 28 anos, tá, Robert? Apesar dessa carinha de quase 40, eu tenho apenas 28 anos. Se me perguntarem qual foi a coisa mais significativa que eu já fiz para o mundo, na minha vida, hoje seria o projeto Sementes do Amanhã. E eu te explico por quê. Porque a gente traz um foco de preparação profissional para jovens de baixa renda que não têm acesso ao tipo de educação e certificação reconhecida que possibilite estar ingressando já no mercado de trabalho com o conhecimento que vem de lá. Nós já formamos temos 2 turmas ainda em andamento, nós formamos 4 turmas durante o ano, até o final do ano passado. Cada turma com aproximadamente 30 alunos. Essa parceria que acontece junto com o Senac, eles passam 1 ano lá aprendendo sobre como se portar numa entrevista de emprego, dicção, desinibição e oratória. Até foi introduzida nas últimas turmas educação financeira familiar, que é algo extremamente importante, né? Que às vezes se tem essa estima, não se fala de dinheiro em casa, se cria dívidas, né? Principalmente nas famílias mais pobres que não sabem administrar o pouco recurso que tem, né? Então a gente inseriu essa disciplina, esse módulo de educação. Aliás, a educação financeira, ela aflige muitas pessoas. Tem gente que quanto mais ganha, mais gasta, né? Exatamente. Né? Exatamente. Então é dentro desse contexto. É assim, ó. É um jovem que não está trabalhando, que tem vontade de trabalhar. Ele entra no curso, ele se qualifica. Ele cria um currículo, ele sabe como se portar no ambiente de trabalho. Ele entra para o mercado de trabalho, começa a ganhar o primeiro dinheirinho dele. Sei lá qual é o salário hoje de um menor aprendiz, mas que seja meio salário mínimo. Ele tem que aprender a administrar aquilo. Ele tem que saber que ele não vai pegar o primeiro salário e ir lá fazer uma conta na loja X lá para parcelar um celular do ano. Porque são prioridades, né? Lógico que a gente sempre incentiva. Tu pode conquistar tudo que tu quiser, né? Isso é frisado o tempo inteiro em relação a alcançar sonhos. Mas sempre com o pé no chão, né? Então eu acho que a gente está tentando fazer e tem conseguido assim fazer um trabalho bem legal. Em dezembro, se eu não me engano, no dia 22, nós tivemos a formatura de 2 turmas. E eu me lembro de 2 alunas que vieram
participaram da formatura de manhã, rapidinho, e tá, não vou poder ficar para a festinha da tarde, porque nós tínhamos programado um almoço, né, uma atividade, um dia cheio de atividade, não vou poder ficar porque eu tenho que voltar para o meu serviço. Então, durante as aulas, ela já conseguiu ser ingressada no mercado. Ela não, duas meninas, né? Elas já conseguiram ser ingressadas no mercado de trabalho. E assim como elas, tem outras tantas que a gente acaba sabendo só depois que esse movimento proporcionou, né? Então, esse projeto ele vem para cumprir um papel social, que é de diminuir desigualdades sociais, proporcionando uma educação de qualidade para esses jovens que não teriam acesso. E além disso, né, proporciona a protagonista, falo muito sobre isso, sobre ser protagonista na busca pelos sonhos, né? Não ficar dentro de casa esperando que o governo vai vir aqui me dar um benefício, esperando que o governo vai vir aqui e trabalhar para mim. Não, a gente quer que eles sejam realmente ativos, que eles busquem, seja através do empreendedorismo, ou seja através de buscar iniciar um emprego, que inclusive o empreendedorismo é uma das disciplinas que são tratadas dentro do curso, né? Então é muito legal e muito bonito esse projeto. É um projeto que ele traz a oportunidade de ensinar a pescar, não de receber o peixinho pronto. É exatamente isso, Robert. É exatamente isso, Robert. E além disso, né? É alcançar a vara, o molinete, a minhoca e dizer, ó, agora tu tem toda a ferramenta para ir pescar. Vai atrás que tu consegue. Então é muito bacana. E inclusive, né, estamos com inscrições abertas esse ano. Quem é que pode participar? Excelente. Então o curso ele é destinado para jovens de 14 a 18 anos da nossa comunidade, né? O pré-requisito é que eles estejam matriculados e frequentando, a gente exige um atestado de frequência da rede pública de ensino, né? Tem toda uma questão ali de análise da baixa renda, né? Que a gente procura dar preferência sempre aos que estão cadastrados nos programas de governo, né? No cadastro único, né? E as vagas remanescentes, aí a gente abre para o restante da comunidade. Mas ela não abrange um bairro específico, né? Ela é um projeto de Camaquã como um todo. Então acaba que a gente recebe indicações dos CRAS, recebe indicações das escolas públicas que já fazem um mapeamento, né? Olha, esses alunos têm mais interesse e se encaixam no perfil que vocês estão buscando. E aí eles vão até a Benjuve, né, na nossa sede, fazem a sua matrícula e depois dão continuidade nas aulas. E aí as aulas sim estão no momento acontecendo no Senac. Bom, você falou do Senac, e é evidente que para chegar num projeto como esse que vocês estão desenvolvendo, são necessários parceiros. Hoje o Senac é então o principal parceiro do projeto? Isso, o Senac ele entrou para... Como é que o Senac entrou na jogada, né? A gente tinha aí durante o ano de 2021 um retorno gradual de atividades pós-pandemia. A Benjuve sem funcionários, mas querendo retomar as suas atividades. Então, numa conversa muito franca e muito construtiva com a Denise, diretora, a gente construiu juntos essa carga horária e a Denise disse, olha, como tem toda uma questão sanitária, né, distanciamento, álcool gel, medir temperatura, que nós lá na casa não teríamos condições de fazer, né, por equipe, por finanças, etc. Ela disse, fazemos aqui essa turma. Tu faz as inscrições e a gente direciona lá. Então o Senac ele é um prestador de serviço para a Benjuve. Né? A Benjuve contrata o Senac para executar. Lógico que o Senac tem lá suas políticas de apoio, né? Então um valor reduzido, vamos dizer assim, para que a gente consiga abranger um número significativo e que o conteúdo seja pertinente, né? Bom, esse trabalho desenvolvido então com
já com jovens que estão aí na sua adolescência, já despontando para o mercado de trabalho. E as crianças já voltaram a ter um trabalho também na Benjuve? Também. Já do meio para o Que é a final. Associação em prol da Infância e da Juventude. Infância e Juventude, isso. Então, a Benjuve como um todo, dentro do seu escopo, ela atende jovens de 7 a 18 anos, né? Então, a gente dividiu os trabalhos da Benjuve em 2 segmentos, de 7 a 14 e de 14 a 18. 14 a 18, a gente dá prioridade, primeira coisa, participa do projeto Sementes da Manhã. Depois tu pode participar dos outros, que os menores também participam. Mas hoje, dos 7 aos 14, nós temos as atividades na própria Benjuve. Praticamente diariamente. Onde nós temos aula de música, de violão. Nós temos iniciação esportiva, práticas esportivas, né? Que aí envolve futebol, vôlei, enfim. Todas essas iniciações. A pintura em aquarela, e um projeto de leitura, né? Nós temos uma biblioteca lá dentro. Deixa eu te perguntar, um projeto da Benjuve que apaixonava a comunidade é aquele das flautas. Deu um tempo nele, como é que tá? E a gente tinha até antes da pandemia o projeto das flautas, temos as flautas ainda. A professora Linéia, talvez tu deves conhecer. Sim. Ela não está na comunidade mais, ela se mudou. Então ela, que era nossa professora, ela seguia o projeto. Depois a gente acabou adormecendo ele por uma questão mesmo de não ter o profissional, né, qualificado. Mas daqui a pouco aquela turma da antiga que participou tanto tempo não dá para chamar para ser voluntário? Olha aí, ó. Quem sabe tem alguém aí ouvindo agora, né? Que esse toca aí no coração. As flautas nós temos todas lá, se eu não me engano são mais de 10 flautas que nós temos, flauta doce. Tem espaço, tem horário e tem criança interessada. É só a gente organizar um cronograma aí, né, de voluntariado. Porque tem daquelas crianças bem de lá, Sim. que já são, né, homens. Sim, vamos pensar que esse ano, no dia... Já pensou que bonito seria um ex-aluno ajudando? Ia ser lindo, né? Exatamente. Dia 8 de outubro, a Benjuve completa seus 30 anos. 3 décadas de atividades. Então a gente fica pensando assim, né? Desde 1993, o trabalho que a Benjuve está executando. O que isso já refletiu na comunidade que é intangível? A gente não consegue ver. A gente não consegue imaginar como seria hoje o nosso índice de criminalidade. Agora há pouco tu estava com o delegado, né? Eu vinha no caminho aqui, ouvindo no rádio, entrevistando o delegado. O quanto o índice de criminalidade poderia ter aumentado nesse meio tempo, né? Enfim, N outras situações, né, de saúde também, de saúde psicológica, saúde médica, que a Benjuve atuou nesse meio do caminho, ajudando. É realmente intangível. Então, certamente... Quantos futuros foram salvos? Quantos futuros foram salvos? Quantos futuros foram construídos? Sabe que logo que eu assumi a presidência, eu me lembro de ter ido numa loja de tintas comprar uma tinta. E não sei se ele me viu falando na rádio ou em alguma situação. Ele disse: tu é o presidente da Benjuve, né? Eu disse: assim, assumi faz pouco tempo. Eu passei por lá e foi um momento muito bom da minha vida. E hoje estou aqui trabalhando. E estava me atendendo lá. Então, assim, lógico, eu não conheço qual era a realidade daquele jovem. Mas se aquilo teve um significado pessoal para ele, e ele veio externar isso, quantos outros a gente nem fica sabendo. Exato. Né? Lógico, a gente salva 100%, nenhum trabalho é 100%. A gente dá o nosso melhor para que, no meio de todo esse trabalho, se a gente tem um que a gente consegue salvar, já faz tudo valer a pena. Exato. Mas, claro que quanto mais, melhor. Então, daqui a pouco, Albert, tem nos ouvindo aqui, né, nessa grande rede que é a acústica, alguém que já participou de alguma atividade, que foi beneficiado por alguma ação que a Benjuve realizou,
né? Que recebeu lá na sua comunidade, no seu bairro, alguma doação, ou que participou de alguma festa de fim de ano. Enfim, tantas coisas aconteceram durante esses 30 anos. Por que não retribuir isso de alguma forma, né? Então, com certeza, toda a comunidade é muito bem-vinda a conhecer o trabalho da Benjuve de perto. Bem, Giovanni, eu quero agradecer muitíssimo a sua vinda, que sempre enriquece o nosso programa, parabenizar você e todos os voluntários da Benjuve, bem como todos que durante esses quase 30 anos se doaram em prol de crianças que estavam em vulnerabilidade e em risco, né? Risco social. E que tivemos aí, né, esta oportunidade que a Benjuve vem dando. Você viu né, numa loja, mas quantos outros que estão trabalhando, que hoje já têm suas famílias e que passaram pela Benjuve. Então quero te cumprimentar e fazendo isso a todos que ao longo desses quase 30 anos estiveram no trabalho voluntário pela Benjuve. Que legal. Obrigado, Robert, pelo reconhecimento, mas realmente a nossa ideia esse ano é reconhecer de alguma forma, da forma mais singela possível, mas fazer um reconhecimento a todas as pessoas, a todas as entidades que dentre esses 30 anos tiveram uma contribuição. Então a gente tem alguns planos aí de construir uma galeria dos ex-presidentes, resgatar a história, né, para esses jovens e colocar isso lá. A gente começou um trabalho muito legal que é do plantio de árvores. Nós vamos plantar 30 árvores durante esse ano, cada árvore homenageando a uma entidade, ou empresa, ou instituição, que de alguma forma contribuiu. Nós já plantamos 3 árvores. A primeira homenageou a Dona Yolanda Ferrão, né, que inclusive me lembro do presidente da PAI comentando, né, o quanto ela contribuiu lá na PAI, na Benjuve, o empenho. Os eventos de fim de ano da Benjuve, a Dona Yolanda era uma presença marcante. Ela sempre teve o seu papel e não foi um papel só financeiro. Foi um papel de doação pessoal. Então, nada mais justo que essa primeira árvore sem homenagem a ela. E a segunda nós fizemos na nossa festa de fim de ano, homenageando Sesc e Senac, uma para cada. Então a gente ainda tem aí 27 árvores que serão plantadas durante o ano e tenho certeza que a acústica vai fazer parte desse Uma delas, homenagem. e bem robusta, deve ser o Dr. Saul Kazanovski, que se doou por muitos anos. O seu Saul vai ter um espaço especial tem que ser uma figueira para ele. Tem que ser... O seu Saul vai ter o seu espaço no nosso quadro dos presidentes, né? Vai ser reconhecido, é reconhecido. Admiro muito o trabalho, né? Admiro o trabalho de todos os presidentes, porque ser presidente não é fácil, voluntário ainda, mais difícil ainda, e em situações adversas, de baixo recurso, de pouca equipe, tudo se acentua. Mas tanto o seu Saul, o seu Arno, que foram os presidentes que eu tive a oportunidade de conhecer. Teve tantos outros que eu não tive, né? Como tu sabes, faz 6 anos que eu vim morar em Camaquã, então eu ainda sou um guri daqui, né? Mas tentando fazer um pouco também pela comunidade, essa doação de coração e, enfim, os nossos jovens merecem. E antes de finalizar, deixar um convite para a comunidade, Robert, a todos que quiserem contribuir e ajudar de alguma forma. A Benjuve tem aí o seu Pix, que é o nosso CNPJ, posso disponibilizar aí depois para o pessoal. Tem o contribuinte mensal, que pode se inscrever lá e receber o boleto por e-mail e fazer a sua contribuição. Tem quem quiser ir lá fazer alguma doação, a gente tem, como eu tinha comentado brevemente, o projeto de leitura, né? Daqui a pouco tem livros em casa que não esteja utilizando, a gente distribui esses livros para esses jovens levarem para casa e fazer a leitura. Tem a doação voluntária, né? Quer ir lá ajudar a limpar um pátio, carpir um lote, que nem a gente fala, né? Pode ir lá, tem trabalho que é bem-vindo. Ou não, consegue fazer uma aula de música, uma aula de tricô, né? Tantos projetos que a gente tem condição de reativar.
né? A gente precisa de comprometimento, a gente precisa de mais pessoas que se doem de coração para isso. Então o meu convite é exatamente esse, que vocês vão e conheçam a casa, conheçam o trabalho, porque isso tudo que eu estou falando, né, às vezes fica num imaginário, né, só, né, é fácil. Não, não é fácil, não é nada fácil, é um desafio, é um leão por dia, né, então todo o convite aliás, o convite está feito. E outra coisa importante, nota fiscal gaúcha, né, que tanto pode beneficiar várias entidades aqui, ó, no Hospital Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Graças, falei certo, né? Nossa Senhora Aparecida. Mas que Nossa Senhora das Graças a mesma, só o pessoal vai denominando conforme as aparições ou certo. Então, o hospital, né, pode ser beneficiado, a PAI, a Arca, a Binjuve. E aí, quando você faz o cadastro lá no site da Cefaz, quando você for fazer a sua compra no supermercado e a moça perguntar CPF na nota, sim, né? Porque uma partezinha pequenininha daquilo lá vem para nós, cada 2, 3 meses, né? Mas já é um valor que ajuda, de certa forma. Outra questão é a destinação através do imposto de renda, né? Destinação ao fundo da criança e do adolescente. Agora, em vez de deixar lá para os políticos fazerem o que bem entendem, você define para onde vai. Exatamente. Se tu não diz para onde vai, tu vai ter que pagar o imposto de qualquer forma, tá? Não vai fugir de pagar o imposto. E muitas vezes seu dinheiro vai lá para os caras fazer bandalheira. Tu nem sabe para onde está indo. Agora, no momento que tu vai, aí agora já passou o momento, né? Mas tem agora, a partir da próxima declaração até o último dia útil de dezembro, para você ir até a prefeitura e emitir uma guia dizendo: eu quero destinar parte do meu imposto de renda para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, ou para a Binjuve, e esse recurso não vem direto para nós. É importante deixar claro, né? Às vezes a pessoa, fui lá e mandei o dinheiro, quero saber se vocês receberam. Não é assim, né? O recurso vai para um fundo, a gente apresenta um projeto, o Conselho da Criança e do Adolescente aprova esse projeto e aí depois a gente executa. Mas, hoje, no ano passado, proporcionou 4 turmas de preparação profissional, proporcionou no ano retrasado a gente fazer a construção, a ampliação do nosso espaço físico, né? Proporcionou em outra oportunidade a gente reformar toda a nossa cozinha, a criar um laboratório de informática, né? Então, isso é bem uso do recurso público, que é destinado e fica aqui, né? Não vai lá para cima. Então, só queria deixar esse parênteses, né, Robert, que eu acho que é importante. Às vezes a gente quer ajudar e não sabe como. Tem N formas de ajudar. Exatamente. Tá? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós é que agradecemos. E as portas estão sempre... Assim como a acústica sempre recebe muito bem, a Binjuve também está sempre de portas abertas para vocês. Muito bem. Tivemos o prazer de conversar com o Giovanni Barbosa, presidente da Binjuve.